Graças a Deus, que maravilha! Que maravilha! Graça e paz a todos. Melhor domingo, graça e paz a todos. Que maravilha estarmos aqui de novo. Louvo a Deus por essa oportunidade, por estar aqui de novo falando com vocês. Graças a Deus, que maravilha. Amém, meu irmão? Hoje nós vamos dar continuidade ao que começamos no domingo. Na verdade, no domingo eu fiz uma introdução, onde eu trouxe que nós já somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então eu falei mais ou menos, foi apenas um bate-papo. Mas hoje, meu irmão, eu vou pregar sobre esta palavra, amém? Eu vou pregar sobre esta palavra mostrando o que é ser convencido do pecado, Então, aquela mensagem de domingo, eu não sei se eu anulo ela ou deixo. Eu não publiquei ela, amém? Eu não publiquei, eu deixei lá no Facebook. De repente eu tiro ela de circulação, porque essa aqui é que vai ser a original, porque hoje eu vou pregar sobre o que é ser convencido do pecado, amém? Do pecado, da justiça e do juízo, como está lá no livro de João, capítulo 16. Então hoje eu vou trazer a introdução, vou trazer a pregação, e vou parar ali na justiça, e quando for falar de juízo, eu já vou ter que falar um pouco mais severo, falar com um pouco mais de explicação. Então não dá para mim fazer tudo de uma vez. Então eu resolvi estudar um pouco mais acerca do assunto e trazer uma melhor explicação para os nossos ouvintes, para os nossos companheiros, nossos abençoados de Deus, amém? Irmão Neilton, graça e paz, que maravilha, meu irmão, estar contigo mais uma vez, Lembrando que eu ainda não publiquei, já ouvi a sua mensagem, mas ainda não compartilhei, eu vou compartilhar, amém, meu irmão? Graça e paz, eu tenho que agir com a verdade, como todos agem com a verdade, amém? Então, nosso irmão Dino Sano também, eu tenho assistido as mensagens dele, não publiquei também, ainda vou publicar, E eu peço um pouco de paciência comigo, amém? Eu estou igual criança, tem que ter um pouco de paciência comigo. Então, hoje nós vamos pregar sobre o pecado, o mundo, a pecado, justiça e juízo. O juízo eu não vou falar, falei que falaria hoje, mas eu não vou falar sobre o juízo hoje. Porque o juízo eu tenho que falar de uma coisa mais ampla, Porque eu estou vendo várias pregações acerca desse juízo ali, Príncipe deste mundo, é Jesus, é Satanás, é não sei quem, é não sei. Então eu cheguei a uma conclusão, e essa conclusão eu quero trazer com mínimos de detalhe, para a gente não ficar naquela dúvida, será que é esse? Será que é aquele? Não. Então, falarei sobre o pecado e a justiça. O juízo fica para depois. Amém? Então, vamos lá. Eu sou seu amigo Jorge, eu falo aqui do Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, aonde se joga uma semente, dá. Amém? Depende só de um pouco de coragem, de esforço, para que se faça isso. Aqui é o país aonde o que você planta até na pedra dá. Basta ter um pouco de disposição e coragem para fazer. Ah, eu não fiz porque não deu. Não deu porque você é um preguiçoso, fica dormindo até tarde e não corre atrás do seu prejuízo. Amém? Mas quem tem conta para pagar, corre atrás e não tem sol, e não tem lama, e não tem chuva, e não tem pedra, e vai que vai. Amém? Graças a Deus. Que maravilha. Então vamos lá. O título da mensagem é: Ele já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Vamos começar lendo João 14, hoje eu vou pregar. Domingo foi apenas um bate-papo a respeito de. Hoje eu vou pregar sobre esta palavra, amém? Estudei um pouco mais durante a semana, tive tempo para isso, então eu vou falar aquilo que o Espírito me deu. E assim nós vamos nos entendendo por aí afora, amém? Graças a Deus. Então vamos lá. Começando João 14, 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Por que outro Consolador? Eu sou detalhista, amém? Por que outro Consolador? Porque o povo já estava se sentindo consolado com a presença de Jesus de Nazaré ali. Amém? Com a presença de Jesus ali.
Não vou nem falar de Nazaré. Fala com a presença de Jesus ali. Então, aqueles que estavam sofrendo perseguições e medos e isso e aquilo, quem estava com Jesus já estava se sentindo um pouco confortado. Por isso ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Por que para sempre? Porque Jesus não ia estar com eles para sempre. Ah, irmão, que isso? Sim, Jesus não estaria com eles para sempre. Detalhe, hein? Isso é detalhe. 17. Para que esteja para sempre convosco. Versículo 17 agora. O Espírito da verdade, eu chamo atenção para esse Espírito da verdade, tá? Porque esse Espírito da verdade aqui, lá na frente a gente vai ver que ele cruza com o Espírito Santo falado. É complicado, então a gente tem que ver isso aí. Amém? Então diz assim, ó: o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Que mundo é esse? Nós vamos falar que mundo é esse. Não pode receber, porque não vê e nem conhece. Aí ele diz para os discípulos: vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Outro detalhe: porque habita convosco e estará em vós? Porque no momento ali era Jesus em carne, que habitava com eles. Mas quando ele fosse para enviar o Consolador, ele não estaria mais com, ele estaria em, dentro. Com é do lado de fora, em é dentro. Detalhes, amém? É necessário, eu não quero ultrapassar o horário que eu falei, tá? Mas eu tenho que trazer esses detalhes, porque não adianta eu explicar igual eu vejo alguns comentários na internet, alguns vídeos, né? Quando eu vou formatar o meu computador, eu vejo alguns vídeos que o rapaz, ele dá aula para ele. Para ele. Olha, aperta aqui, aperta ali, que não sei o que, aperta ainda, pô. Quer dizer, se você quiser aprender aquilo ali, você tem que cada minuto parando, escrevendo, para depois você conseguir fazer o que você quer fazer. Eu quero que você entenda a palavra do jeito que ela é. Amém? Bem explicadinho. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Não é verdade? Vós, ele fala para os discípulos, vós conheceis, porque habita convosco, ele está aqui com vocês hoje, mas quando eu for enviar o Consolador, estará em vós. Já não é mais com, é dentro, né? Dentro da pessoa, dentro dos discípulos. Amém? Então ele vê que o mundo não pode receber. Nós vamos falar de que mundo é esse. Versículo 18. João 14, 18. Não vos deixarei órfão, não vos deixarei sem pai, não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou abandonar vocês. Fica tranquilo, Didi. Fica tranquilo, meus discípulos. Amém? Não vou deixar vocês órfãos, sem pai. Aí ele diz, voltarei para vós outro. Ih, irmão, aí você falou que Jesus não vai voltar e está escrito no 18 aí, ó. Só que esse voltar aqui não é a volta de Jesus como fala o sistema religioso. Aqui quando ele fala, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, ele está falando, tá? Ele está falando que ele vai voltar agora como o Espírito, dentro, não mais fora. Voltarei para vós. Amém? Não estaria mais fora, mas sim dentro. Vamos entender isso? Sim ou não? Então esse voltar não é a volta de Jesus, como diz o sistema religioso. Amém? E nem como dizia o sistema lá no passado também. João 16, 5, do 5 ao 11, né? Nós vamos ler o versículo 5. Diz assim, ó. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, né? Ele seria assunto aos céus. Vou para junto daquele que me enviou.
versículo 7, pulamos o 6, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Claro, não tem como. Não tem como Jesus ali no corpo de carne entrar nos discípulos. Então era necessário que ele fosse, para que ele pudesse retornar através do ensino, através da consciência, através, né, do espírito de discernimento e sabedoria dentro dos discípulos. Amém? Então eu lhe digo, mas agora vou para junto daquele que me enviou. Mas eu vos digo a verdade, versículo 7. Convém que eu vá, né? Convém que eu vá, que a lei se vá, que a lei vá embora, que ele leve a lei, que eles terminem a lei logo. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, a graça de Deus, o Consolador, a graça de Deus, não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vou enviar, vou-lo enviarei. Né? Se eu for, vou-lo enviarei. E ele foi, porque ele foi à cruz. Graças a Deus. Versículo 8 começa aqui o título da nossa mensagem. Quando ele vier, depois que eu for e enviar, quando ele vier, né? Quando o Espírito da verdade vier, convencerá o mundo. Né? Convencerá o mundo. Veja que tem aí um mundo, né? Do pecado, ele vai convencer o mundo do pecado, não é o mundo do pecado. Ele vai convencer o mundo do pecado. Do pecado, qual era o tipo de pecado? Da justiça e do juízo. Aí ele agora vai explicar. Versículo 9. Eu vou convencer do pecado porque não crê em mim. Eu vou convencer da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Opa! Não me vereis mais? Ué? Como é que fica isso, pastor? Não estou entendendo. Não me vereis mais? Ele falou que ia ver, que ele ia voltar e agora não me vereis mais? Fica difícil, né? Não me vereis mais agora, ele está falando no corpo de carne. Não vão me ver mais num corpo de carne. Vocês vão me ver em espírito. Amém? Não vão me ver mais em carne. Agora vocês vão ter que acreditar. Vocês vão ter que crer nesta palavra, receber esta palavra de que eu não vou estar mais do lado de fora. Eu agora vou estar dentro. Por isso que era necessário convencer. Era necessário convencê-los. Amém? E para convencê-los, às vezes palavras não convencem. Às vezes você deita no travesseiro e ali, ó, você começa a pensar. Aí você fala, fulano tem razão. Quer dizer, você está sendo convencido daquela situação. Amém? Graças a Deus. Então, versículo 9. Vou convencê-lo do pecado porque não crê em mim. Eles não acreditam em mim, não acreditaram em mim, né? Não acreditaram em mim. E a gente sabe que os judeus não acreditavam em Jesus, esperam a vinda do Messias, não acreditam porque eles imaginavam um cenário diferente, que vinha lá um general poderoso, militar, né? Para destruir Jerusalém, acabar com toda a bagunça, destruir os romanos, acabar com tudo, né? E trazer a paz mundial. Não. Quando Jesus falava, eu e o Pai somos um, eles não acreditavam. Que é isso? Quem é você para dizer isso? Te viu você nascer ali na rua Bagdá? Tu é filho do Zé da Mecânica? E agora vem dizer que tu é Deus? Olha lá, irmão. Mete o pé que a gente vai te baixar o porrete aqui. E aquilo ali foi correndo na cidade ao ponto, né? Dos judeus, romanos, né? Herodes, que estava lá sob o domínio romano. Então ninguém da época, dos que estavam fora da lei e do que estavam debaixo da lei, ninguém acreditou em Jesus. Achou que ele era um impostor.
Ele era só um fanfarrão. Então todo mundo sabe disso. Não adianta que eu ficar pregando sobre isso. Mas todo mundo sabe, até quem não pratica a Bíblia, quem nunca foi à igreja sabe que os judeus não acreditavam, até hoje, muitos, né? Muitos já foram convencidos, muitos ainda falta ser convencido. Igual o sistema religioso também, que ainda falta ser convencido. Ainda não se convenceram de que Jesus já tirou o pecado, já fez a justiça e já trouxe o juízo. Amém? Mas na letra, é melhor você falar na letra, que aí eles vão ler, vão ouvir a sua voz e vai prestar atenção na letra, vai pegar a Bíblia e vai estudar para poder entender o que esse cabeçudinho aqui está falando. Amém? Então o versículo 9 diz, do pecado porque eles não creem em mim. Né? Então ele veio para convencer o homem. Convencer principalmente os judeus, que estavam debaixo da lei. Versículo 10, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Vocês não vão me ver mais nesse corpo de carne, agora só quando eu enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Versículo 11, do juízo. Por que do juízo? Porque ele vai convencer do juízo? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui é que eu vou deixar para um tempo depois. Né? Aqui eu vou deixar para um tempo depois. Até a justiça dá para se falar hoje. Mas do juízo eu vou deixar para falar depois. Amém? Porque eu já assisti 4 vídeos e nenhum deles chegou à conclusão de quem é o príncipe deste mundo. Né? Eu já ouvi Ivan Saraiva, eu já ouvi Geraldo Moraes, eu já ouvi o outro rapaz que eu não me lembro o nome dele, eu já ouvi Pimentel, eu já ouvi uma série de pregadores aí, bons, pregadores maravilhosos, pregadores que eu tenho como exemplo para mim. Né? Em algumas coisas, ou na pregação da palavra, eu tenho como exemplo para mim. Né? Talvez não no entendimento, mas eu tenho exemplo para mim. Então, porque como cada um tem o seu direito de entender e de explicar, eu tenho o meu entendimento, a minha tese, e eu vou lançar. Né? E cada um tira as suas dúvidas a respeito do príncipe deste mundo. É Jesus? É Satanás? É Herodes? É Moisés? Quem é o príncipe deste mundo? Então vamos ver. Não digo eu que estou certo naquilo que eu vou falar, mas vamos trazer a base. E dentro dessas bases a gente vai poder, né, analisar. Você, fulano tem razão. Não, eu não quero razão. Eu quero que você seja liberto pelo conhecimento. Amém? Eu não quero razão. A razão não é minha. A razão não é minha. Se alguém tem que ter razão aqui, é Cristo. Amém? É Ele. Mais ninguém. Eu não quero ter razão. Então, veja que ele vem convencendo, né, do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitas pessoas não entendem o que é isso. O que é o convencer do pecado? O que é convencer o mundo? O que é convencer do pecado? O que é convencer do juízo, da justiça? Muitos não sabem. Só sabem ler. Não, porque quando ele vier, convencerá. Quando ele vier, quando? Muitos estão esperando para o futuro. Muitos estão esperando para daqui a quando morrer. Outro está dizendo que é no céu. Então a escrita, a letra aqui, vai nos mostrar, vai nos revelar aonde é, se já aconteceu, se ainda vai ser, se está acontecendo. Eu não tenho assim um estudo de grandes exegeses, de homilia. Não, eu tenho um básico. Eu tenho um básico, o resto é o Espírito Santo que faz. Eu tenho um básico. Como, por exemplo, onde eu moro, no final da rua tem um hospital. Então são 1 quilômetro, 1000 metros de distância. Então o básico é, Jorge, segue essa reta. Meu básico é esse. O senhor conhece o caminho? Não, eu não conheço o caminho, mas eu tenho uma base. E dentro dessa base eu vou perguntando, onde fica o hospital? É aqui mesmo? É aqui?
mas eu já tenho uma base. Amém? E dentro da palavra eu tenho essa base. E agora vamos ver essa base, se ela está correta ou não. Graças a Deus. Que maravilha. Amém? Veja que ele, o Senhor Jesus, ele fala de 4 situações que ele convenceria. Quais seriam essas 4 situações? Primeiro são mundo, né? Convencerá o mundo. A segunda, pecado. A terceira, justiça. E a quarta, juízo. Amém? E a quarta, juízo. Nós sabemos que quando ele fala mundo, temos que entender de que mundo ele está falando. Eu entendi que ele está falando de todo mundo para quem foi dada a lei. Ah, mas tinha aquele mundo ali, né? O mundo era universal, era o mundo cosmo. Era o mundo... mas os romanos tinham suas próprias leis. Tinha suas próprias leis. Ainda que ele fala convencer o mundo, pode ser sim convencer os judeus e também os romanos, né? E também os samaritanos e também os outros povos gentios. Pode ser? Pode. Ele tem poder e capacidade para isso? Tem. Mas se ele estava falando dentro de uma classificação lei, a qual foi dada somente para Israel, a lei não foi dada para o Império Romano. A lei não foi dada para samaritano. Perdão. A lei não foi dada para gentio. A lei foi dada para Israel. Povo judeu. Povo da Judéia. Amém? Então, já começa por aí uma complicação. Mundo, não posso generalizar mundo. Ele tem poder para fazer isso, convencê-lo, como chegou a nós, gentios. Hoje eu estou convencido de que ele já me convenceu do pecado, já me mostrou o que é, da justiça já me mostrou, do juízo já me mostrou, e já me mostrou também que mundo. O mundo de hoje é o mundo daquela época? Não, mas eu fui alcançado. Então ele tem poder para isso? Tem. Mas especificamente aqui ele estava falando para Israel. Ah, o senhor está errado. O senhor... Não é nada disso. Por favor, coloque no comentário, que o seu comentário ajuda bastante a gente. O seu comentário me ajuda a melhorar. Seja ele bom, seja ele ruim, ao meu ver. Vai me ajudar. Porque você não vai concordar e vai botar o seu parecer. Dentro do seu parecer eu vou poder fazer uma outra mensagem depois. Amém? Concordando do que você está falando pelas vias, pelas diretrizes, pelas vias, né? A melhor explicação eu vou chegar ao entendimento melhor. Então eu entendo que mundo aqui ele está falando para todo o povo que recebeu a lei de Moisés, para todo aquele que estavam debaixo da lei de Moisés. É isso que eu entendo como mundo aqui. Né? O mundo mau, o mundo perverso, o mundo que estava debaixo da lei. Então eles tinham que convencer esse povo a acreditar nele. Se ele não veio para fulano, não interessa fulano acreditar nele. Ele não veio para fulano. Só que ele, como Deus e governador que iria governar, ele ia abranger tudo. Os judeus não acreditavam nele, né? Os judeus não acreditavam nele porque ele não veio fazer conforme os judeus queriam que ele fizesse. Mas ele profetizou sobre Roma. Teve lá um cabeçudo que tacou fogo em Roma e jogou a culpa nos cristãos para poder perseguir. Depois o general Tito vem e mete o porrete em Jerusalém. E aí? Foi só caindo. E ele tinha profetizado o quê? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Só que Jesus não veio fazer a obra como o homem queria. Ele veio fazer como Deus o enviara e mandara fazer. Ele derrubou o ódio, não foi com uma espada na mão nem com uma farda militar, mas foi com amor.
Foi com amor, irmão. Mas os judeus esperavam, eles, chegou ele aí, é o cara agora, assumiu, é ele que é doidão, vai triturar, vai acabar com tudo, vai acabar com os romanos, vai tirar perseguição, vai tirar as batalhas, vai nos dar prosperidade, picanha! Cadê a picanha? Aí os judeus ficou com raiva. Não teve picanha, não teve aumento de salário digno, não teve. Jesus enganou todo mundo. Mas enganou mudando a estratégia. Quando eles perceberam, falou, realmente aconteceu. Né? As profecias lá do Velho Testamento, de que ele entraria na cidade montado num burro, aconteceu. Né? Que ele nasceria de uma virgem, aconteceu. Que ele fugiria para a Judéia, esqueci o nome do lugar agora. E depois ele ia voltar, aconteceu. Então milhões de profecias aconteceram, mas não usando um carro forte, né? Um caveirão, um exército montado para chegar e agora esse aí é o cara, esse... Não, ele foi transformando corações, ele foi transformando as ideias. Esse é o espírito da verdade. Transformando ideias, transformando corações. É o que nós estamos trazendo aqui hoje, o espírito da verdade. Vamos prosseguir. Então eu entendo que mundo, aqui, era todo o povo que estava debaixo da lei de Moisés. Todos que estavam debaixo das obras da lei. Hein? Convencer do pecado. O que é convencer do pecado, irmão Jorge? Fala para nós aí. Então eu entendo que convencer do pecado, porque não crê em mim, né? Eu já falei, eles não acreditavam mesmo. Mas como convencê-lo? Convencer é entender, é acreditar na graça de Deus. Quando Romanos 8:1 diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é acreditar nisso. Amém? É acreditar nisso, é reino espiritual, como diz o nosso irmão Neilton Cardoso. Estou pregando, estou olhando aqui. Todos que for entrando ali, a gente vai... né? Então hoje é reino espiritual, é acreditar pela fé. Não é por vista, não é mais uma subida de monte, não é um sacrifício nas vias dolorosas. Então, nenhuma condenação há, Romanos 8:1. Pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não os que estão na lei, não os que estão em Moisés. Quando se entende isto, você entende que não precisa pagar o preço, pois Jesus já pagou, consumando-o na cruz. Amém? Jesus já pagou, consumando na cruz. João 19:30, está consumado. Quando ele diz está consumado, então já consumou. Ser convencido do pecado é entender isto. Só isto, pastor? Só isto, irmão? Não. Romanos 11:8, Deus lhe deu espírito de entorpecimento. Amém? Deus deu espírito de entorpecimento para quem? Para os judeus. Deus deu espírito de entorpecimento. Olhos para não ver, ouvido para não ouvir. Até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Aí ele diz assim no versículo 11, olha. Pois porventura tropeçaram para que não caíssem. Porventura, eles falam assim, versículo 11. Porventura, eles tropeçaram para que não caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão veio a salvação, no caso, aos gentios. Então Jesus, ele pagou o preço para os judeus, embora não tenha sido por nós, mas nós fomos o quê? Nós fomos aproximados, nós fomos apanhados, nós fomos convencidos disso. Amém? Então Jesus ele já pagou o preço para os judeus, mas nós fomos aproximados. Então está consumado, ainda que não foi para nós, mas nos favoreceu.
Romanos 11:8 fala que eles tiveram o coração endurecido para que nós também hoje pudéssemos entender isto e ser convencidos também. Me convenceu a mim? Convenceu, porque hoje eu estou pregando isso entendendo que eu não preciso mais subir um monte como cabrito para oferecer nenhum sacrifício a Deus, uma vez que Ele já fez. Então eu fui convencido a entender. Amém? Fui convencido a entender. Os judeus, eles tropeçaram para que caíssem. Nós não tropeçaram para que caíssem. Entendeu? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles não acreditarem em Jesus, como eu acabei de falar lá em cima, veio a salvação para os gentios. Colocou em ciúme. Que salvação que veio para os gentios? Salvação da mente, de entender, de ser convencido. Amém? Quando você é convencido pelo Espírito da verdade, que eu digo que é a graça de Deus, tá? Romanos 8:2 diz assim, a lei, porque a lei do Espírito de vida, o Espírito da verdade, Espírito de vida. Qual é a lei do Espírito de vida, irmão? Eu entendo que a lei do Espírito de vida é a graça de Deus, porque ele diz assim, porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado. Qual era a lei do pecado? Todos que estavam debaixo da lei. Todos que estavam debaixo do regime mosaico. O pecado de Adão entrou por dentro da lei, né, massacrando todos eles, né? De repente você pode pensar que eu me perdi aqui no capítulo. Não, eu não me perdi. Eu estou dentro do capítulo. A lei, o pecado de Adão entrou por dentro da lei, massacrando todo o povo judeu que estava debaixo da lei. Tirando-lhe o direito, tirando, né, não só dos judeus, mas de todos aqueles que estavam ao redor. Então, quer dizer, o pecado de Adão fez o quê? Um pacote de transgressão. Por isso que por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem entrou a vida. A justificação que dá vida. Se você ler Romanos 5:12 em diante, você vai ver que por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou o quê? A morte. A lei se tornou um corpo de morte. A lei se tornou as trevas. A lei se tornou maldição. Amém? Então todo o povo que estava debaixo das obras da lei estava debaixo de maldição. Estava debaixo de um pecado de Adão, que Deus, por causa do pecado de Adão, transferiu esse pecado a toda a humanidade que estava debaixo da lei. Toda a humanidade que estava debaixo da lei. Ou seja, eles não tinham culpa de nada, mas estavam pagando por um erro que não cometeu. Amém? Estavam pagando por um erro que não cometeu. Veja. Então quer dizer, quando você é convencido, você entende que a lei do Espírito de vida, entende que quando a graça veio para poder fazer você entender que Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Então quem não acreditava estava debaixo da lei. Então esses que não acreditaram, hoje tem que estar sendo o quê? Convencido. O sistema religioso hoje está na mesma posição dos judeus. Os judeus, para ter uma vida melhor, né, também gentios ao redor, tinha que aceitar, e tem que aceitar o que Jesus fez. Tem que aceitar o que Jesus fez. Os judeus não aceitavam Jesus. Não aceitaram Jesus de jeito nenhum. Isso é que significa a palavra aceitar Jesus. Os judeus tinham que aceitar Jesus e têm que aceitar Jesus para quê? Para que eles entendam que tudo que se faz hoje em matéria de sacrifícios, votos, campanha, já aconteceu, já se cumpriu no corpo de Cristo na cruz.
Enquanto não entender, enquanto não aceitar, precisam ser convencidos. Precisam ser convencidos. E de que pecado estão sendo convencidos? Do pecado de Moisés, ou do pecado de Adão, que entrou dentro da lei e matou todo o povo judeu. Matou como? Espiritualmente. Para eles retornarem à virtude e estar limpo diante de Deus, tinha que fazer uma série de sacrifícios. Jesus juntou tudo num pacote e jogou lá na cruz e tacou fogo. Só que eles, por não acreditarem, precisam agora ser convencidos. Por isso que eu digo, o título, nós, em graça, já estamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Ainda que quem precisa ser convencido é eles, não é nós. Mas Deus não pode convencê-lo, fazer entender? Pode. Graças a Deus, claro que pode. Amém? Então, quando a gente entende isso, a gente vai ver que Romanos 8,2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado, daquela lei. E qual é o Espírito de vida aqui? É aquele que ele lá no começo que nós estávamos lendo, falou que traria, o Consolador. Hoje quem nos consola é a graça de Deus. Ué, quem consola a gente hoje não é o Espírito Santo, irmão? O senhor sabe que teve a descida do Espírito Santo, sim, lá no dia de Pentecoste, 50 dias após, né, a ressurreição de Jesus, teve lá o dia de Pentecoste, sim, mas ali, era babalara churicanta? Não. Era balá chiclete? Não. Ali não, ali era glossa, era línguas estrangeiras. Lá na Torre de Babel, ele quebrou, né, a vontade do homem de querer alcançar os céus com seus próprios esforços, transformando a língua de cada um. Lá no dia de Pentecoste, ele fez cada um entender na sua própria língua. Ele fez cada um entender na sua própria língua. Então, ali a glossa línguas estrangeiras, não tem nada a ver com Júlio encanta, ou o jargão, né, das comunidades, balacanta. Não. De forma alguma. Então hoje o Espírito Santo e o Espírito da verdade que eu entendo hoje é a graça de Deus em nós, através do entendimento, do conhecimento, do discernimento, do amor ao próximo, que está difícil de ver isso, é gato pingado. Muitos que dizem está em graça, na verdade está na desgraça, não está em graça. Porque pega desta graça maravilhosa e faz dela assalpão, faz dela bagunça, faz dela libertinagem, ao invés de liberdade gloriosa. Amém? Se sente uma vez salvo, sempre salvo, para fazer asneira, fazer besteira. Ah, a Bíblia é um livro histórico, a Bíblia não é para nós. Sim, a Bíblia é um evento acontecido. A Bíblia foi escrita para Israel, não foi escrita para nós, beleza, tudo bem. Mas dentro dela tem muito ensinamento que serve para mim. E eu vou viver. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Neuza Viana, melhor domingo, graça e paz. Neuza Viana é minha esposa, que maravilha. Ô glória, santo. Melhor domingo, minha amada. Declaro virtude de Deus na sua vida. Amém? Que maravilha, gente. A gente entender isso. Entender essa maravilha. Isso é uma verdade. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, livrou lá da lei, só que eles não têm esse entendimento. Eles não acreditam. É o que ele disse. O mundo não vê e não pode receber, porque não me conhece, nem a mim e nem o Pai. Não foi isso que ele falou no início da mensagem? Ele disse, mas vós, meus discípulos, vocês vão me ver, vocês vão entender. Porque hoje eu estou com vocês aqui,
Mas quando eu enviar o Consolador, o Espírito da verdade estará em vós. Mas não é estará em vós para o Rita Lavassai. Não, não. Não, não é ele. Ele falou que estaria em mim para isso. Estaria em mim para entender e viver a graça de Deus sem precisar estar andando com corrente nos pés. Nem enchendo o bolso de ninguém em campanha de cidade santa, que de santa não tem nada. Amém? É verdade isso que eu estou falando. E nem está lotando os templos para poder encher barriga de um montão de enganadores, não. Ele ia te conceder o Espírito da verdade para você discernir entre o bem e o mal e andar em retidão diante dele e temor. Amém? Não é porque eu já conheço a palavra, já conheço a graça de Deus, que eu vou sair por aí desenfreado, chutando e metendo o pé na jaca, não. Eu tenho que ter domínio. Quando eu tenho domínio, eu tenho amor. Minha boca não vai sair palavrão, eu não vou cobiçar a mulher do próximo, eu não vou andar em orgia, eu não vou andar em bebedice. Eu estou encontrando pessoas da graça, mamado na gabiroba. E aí? Como fica isso? Esse homem fala, mas é verdade. Amém? Então vamos lá? Romanos 6,14. O pecado, quando você entende, quando você é convencido do pecado, você entende que o pecado de Adão, que trouxe a lei obrigando o povo a sacrificar para perdão de pecado, não terá domínio sobre vós. Por que não terá domínio sobre vós? Porque você não está mais debaixo desse corpo de morte. Você não está mais neste mundo lei. Você não está mais neste mundo, mas sim da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quer dizer que na graça não tem pecado? Na graça tem o errar o alvo, mas o pecado de Moisés foi extinto. O pecado pelo qual Jesus está falando aqui, que é o corpo da lei, foi extinto, acabou. O mundo que Jesus está falando aqui convenceria é o mundo da lei, foi extinto. Mas os sinais seguem aos que creem. Aqueles sinais seguem aos que creem. Seguiu a mim, seguiu o irmão Neilton, seguiu minha esposa Neuza. Só ainda não seguiu muitas pessoas que estão dentro do sistema religioso, porque está ainda vivendo aquele mundo. Estão vivendo aquelas trevas ainda do desconhecimento. Estão tendo Moisés como Deus ainda. Está tendo Adão como o homem santo. Estão debaixo do pecado ainda, estão debaixo da lei ainda. Tem que fazer obras para tirar o pecado que já foi tirado. Desconhece, então tem que ser convencido. Nós em graça, graças a Deus, já fomos convencidos. Que maravilha. Amém? Que maravilha. Amém? Graças a Deus, eu declaro você o melhor domingo da sua vida. Que maravilha. Coisa boa. Ser convencido do pecado. Ser convencido da justiça. Porque não me vereis mais. O que é, pastor, ser convencido da justiça? Porque não me verei mais. Ser convencido da justiça porque não o veria mais, seria o que? A manifestação do Espírito da verdade em cada um de nós, e em cada um deles lá, dos judeus também, principalmente, para entender que aquilo que ia nos prejudicar, Jesus já fez. Jesus já fez, meu irmão. Amém? Então, quando nós entendemos isso, de que ele foi na cruz cumprir um plano que não era dele, uma morte que não era dele, uma morte que foi colocada dentro de um mundo chamado lei. Então ele veio fazer o quê? Justiça. Ele veio tirar o pecado do mundo. Qual era o pecado do mundo que ele ia tirar? A lei. Qual era o pecado do mundo que ele ia tirar? Que ele ia exterminar, que o judeu não conseguiu ver? Os romanos também.
Foi incendiado, foi acabando. No ano 450 acabou de vez, né, com as perseguições de Roma. E todos que foram sendo convencidos por ele, foi mudando, foi se transformando. Amém? Nós já fomos alcançados, graças a Deus. Que maravilha! Então a justiça foi feita. O pecado do homem entrou no mundo. E pelo pecado a morte. Mesmo sobre todos que não tinha pecado à semelhança do pecado de Adão. Romanos 5, 12, 13, 14. Então ele veio, pegou todo o pecado do povo e lançou na cruz. Amém? Quando nós estamos convencidos da justiça, a gente entende que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está escrito em Colossenses 1,13. Quando nós entendemos que nós já estamos justificados, já foi feita justiça em nosso favor, e agora ele vai convencer da justiça. Qual justiça? De eu fazer o bem, de eu reconhecer que estou errado, de fazer as coisas corretas. Amém? Nós já estamos convencidos disso. Mas não é só isso. Ele estava falando aqui de uma justiça a qual você não tinha culpa e ele foi lá e te limpou. Te transformou. Então hoje quem ainda não está dentro quem ainda não está convencido ainda, precisa ser convencido. O título diz, nós já estamos convencidos. Nós quem? Nós em graça, que temos o entendimento da graça. E nós também, sistema religioso, só que eles ainda não entenderam. E por não entender, continuam passando por sacrifício. Amém? Então quando a gente entende isso, a gente entende que o escrito de dívida que era contra nós, a gente entende isso. Foi cancelado lá na cruz. Nós já fomos libertos dessas trevas. A lei causava isso. Então nós não temos hoje mais culpa. Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Viu? Ele fez o que? Ele removeu inteiramente. Então hoje ser convencido é ter esse entendimento. Agora do juízo nós vamos falar depois. Eu acredito que domingo eu já posso falar. Amém? Porque essa semana eu só vou estudar sobre isso. Sobre o juízo. Vamos ver quem é o príncipe deste mundo. Porque ele diz do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vamos ver qual o príncipe que já estava julgado. O sistema diz que era Satanás. Um pregador diz que é Jesus. Outro pregador diz que é Moisés. Outro pregador diz que não, só pode ser fulano. O outro diz que só pode... Vamos ver. Amém? Melhor domingo a todos. Graça e paz. Daqui a 10 minutos, 15 minutos, nós temos o irmão Neilton. Nós temos nosso irmão Cristiano. Nós temos nosso irmão Geraldo Moraes. Temos nosso irmão Pimentel. Nós tivemos ontem à noite, se eu não me engano, nosso irmão Dino Sani. Vamos ter amanhã, segunda-feira, talvez, não sei se vai ter ou não, mas já fica ligado, nosso irmão Paulo Roberto, lá, que era do Rio Grande do Sul e se mudou. Amém? Graças a Deus. Melhor domingo a todos. Fiquem na santa e gloriosa paz. Amém? Abençoados com toda sorte de bênção. Graça e paz.